Vamos lá, igreja. Paz de Cristo, Ezequiel, capítulo 44, versículos 15 e versículos 16. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Diga assim comigo: Deus honra aquele que o honra. Diga mais uma vez: Deus honra aquele que o honra. Pode sentar no seu lugar. Essa palavra está pulsando no meu coração e Deus trouxe essa revelação para o meu espírito, e eu sempre tenho esse cuidado de orar, porque às vezes você está com uma temática dentro do teu coração e você pensa que aquela temática é para você abordar sobre ela num recinto, num ambiente, numa congregação, e de repente não é a proposta do Senhor. Tanto que quarta-feira agora eu estava numa filial do ministério que eu pastoreio lá em Jardim Paraíso, e era o encerramento da campanha, e não seria eu que iria pregar, era um pastor de fora que pregaria, mas o pastor teve um problema, amém? E o presbítero que dirige lá, que é o filho, ele me ligou e falou: pai, o pregador não vai poder ir, eu preciso que o Senhor pregue. E a gente ficou lá no ministério ao longo de 7 semanas falando dessa temática. Não temas, o medo será silenciado na sua vida. Aí era a última semana da campanha, eu dirigi todos os 7 cultos lá no Viegas. Aí eu falei: Deus, eu vou pregar aqui na filial, falar mais uma vez de Paulo. É isso que tu quer falar? Senhor, se tu quer falar, me dá uma inspiração em cima desse texto. Agora, se tu tem algo novo para trazer, traz uma revelação para o meu espírito. Aí Deus trouxe para o meu espírito uma inspiração para eu falar sobre o procônsul, amém? E sobre ele mais o mágico. E Deus fez um mover sobrenatural naquele lugar. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque às vezes Deus nos dá um texto e a gente pensa que Deus quer nos usar em tudo quanto é lugar aquela temática. E às vezes não é. Você precisa estar debaixo de uma sensibilidade espiritual. Porque você, como pregador, você é um garçom. E você está ali para servir o alimento. E você precisa estar atento para o que Deus quer te dar para você servir o povo. Chega a pessoa que está do teu lado: você já se alimentou, mas Deus ainda tem porção para a tua vida. Aleluia! Vamos lá. Nós sabemos que Deus levanta o ministério do sacerdote Arão, e nós sabemos que Deus dá 4 filhos para Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nós sabemos que quando o sacerdote era levantado para o ministério, ele recebia um protocolo, ele recebia uma ordenança de Deus, porque ele precisava fluir dentro daquele enquadramento. Porque o sacerdote, ele não poderia fazer aquilo que ele quisesse fazer, mas ele precisava fluir debaixo de uma dependência. Ele não poderia viver uma discrepância. Deus mandar ele fazer uma coisa e ele fazer outra completamente diferente. E esse arado que Deus deu a Arão, Deus também deu a seus 4 filhos. Mas a Bíblia fala que 2 dos filhos de Arão, eles apresentaram fogo estranho diante do altar do Senhor. E o que significa fogo estranho? Eles exerceram o sacerdócio da maneira errada, e eles pensaram que eles poderiam entrar na presença do Senhor
você pode ter sido escolhido, você pode ter sido vocacionado, e no transcurso da sua caminhada, Deus decidiu te reprovar. Porque você serviu por um tempo, mas agora você não serve mais. Deus reprovou o ministério de Nadab e Abiú. E diz a Bíblia que sobraram 2 braços: Eleazar e Itamar. Diz a Bíblia que dos descendentes de Itamar veio Aimeleque, e dos descendentes de Itamar também veio o tão conhecido sacerdote Eli. Diz a Bíblia que Eli foi um sacerdote que Deus também o reprovou. Mas pastor, a Bíblia não deixa claro nenhum pecado direto na vida de Eli, mas a Bíblia deixa claro uma omissão na vida de Eli. Às vezes nós pensamos que Deus vai nos reprovar apenas pelo nosso pecado diretamente, mas você sabia que pela sua omissão Deus também pode te reprovar? Não. Eu trago cobrança para o meu rebanho, eu trago cobrança para os meus líderes, eu trago cobrança sobre a minha equipe, mas a minha casa eu tenho uma consideração maior. Então é como se dentro da minha casa pecado não fosse pecado, na vida dos meus filhos pecado não fosse pecado. Quando Deus te levanta para o sacerdócio, quando Deus te levanta para uma posição de liderança, liderança é influência, e toda influência ela se manifesta através de um selo que redunda numa santidade, e essa santidade atrai a glória, e a glória é sinal de aprovação. Eu creio que se Deus está abrindo essa porta para o ministério Deus é Fiel, isso não configura uma andança, isso configura uma nova estação. E assim como Deus traz o ministério para viver uma nova estação, Deus nos traz individualmente, nos levanta individualmente para viver uma nova estação. E o que seja, o que venha a ser na minha vida uma nova estação, Deus trazer sobre a tua vida uma nova roupagem. Que roupagem é essa? Você serviu de maneira desleixada, ou durante todo o tempo você exerceu a procrastinação, e hoje Deus quer dar uma nova roupagem sobre a tua vida, porque Ele te convida para um posicionamento imediato, porque Deus só vai honrar quem o honra. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aí a Bíblia diz que Ófine e Finéias eram sacerdotes, filhos de Eli, mas viviam em pecado. Qual era o pecado? Pecado da prostituição. Qual era o pecado? O pecado da irreverência. Eles brincavam com as coisas de Deus, eles levavam a obra do Senhor fraudulentamente. Aí algumas pessoas dizem: ah, pastor, sobre a minha vida um sacerdócio diz, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo adquirido do Senhor. Tá bom, pastor, há sobre a nossa vida um sacerdócio, mas será que Deus reprova hoje como Ele reprovou outrora? Sim. A Bíblia diz que Deus matou Ananias e Safira. A Bíblia diz que Deus reprovou o ministério de Judas, porque Judas foi o traidor, pastor. Mas Pedro também traiu. Por que Pedro teve oportunidade e Judas não? Porque Judas não quis se abrir para o arrependimento. Então sabe o que também significa nova estação? Você se abrir para olhar para a sua vida por uma nova perspectiva.
olhar para a vida por uma nova perspectiva, é entender que hoje a tua vida está do jeito que está, mas da noite para o dia, Deus pode fazer uma reviravolta. Da noite para o dia, Deus pode fazer uma reviravolta. Pastor, eu não acredito, eu estou tantos anos vivendo a vida que eu venho vivendo, que eu não acredito que eu possa experimentar de uma reviravolta. Sabe por quê, meu irmão? Você não acredita porque você está debaixo de uma arasca. E você entra ano e sai ano, e você faz sempre as mesmas coisas. Milagre é algo que você precisa provocar. E como que você provoca o milagre? Quando você se abre para aceitar o desafio. Profeta, eu estou debaixo de um endividamento. Meus filhos serão tomados como escravo. E eu preciso que você solucione o meu problema, porque o meu marido era teu servo. Sabe o que aquela mulher esperava do profeta? Uma solução pronta. Toma aqui esse dinheiro para pagar a tua dívida. Chama lá o credor, eu vou conversar com ele e ele vai perdoar a tua dívida. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós queremos que Deus entregue as coisas prontas na nossa mão. Nós queremos que Deus faça tudo e eu só desfrute. Não é assim. O Senhor chegou para aquela mulher através do profeta e disse, eu não estou fugindo do assunto. Chegou para o profeta, o Senhor chegou para o profeta e o profeta disse para a mulher, em tom de pergunta, o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Olha aí a negativa. Eu não tenho nada. Nós sempre nos colocamos nesse lugar de pequenez. Nós sempre nos colocamos nesse lugar de autocomiseração. Eu não tenho nada, eu tenho tão pouco. É Deus que precisa fazer por mim. Então, meu irmão, se levante. Espiritualmente, ela disse, eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ou seja, no primeiro momento eu não tenho nada, mas olhando bem, eu tenho uma botija de azeite. Ou seja, aquilo que ela tinha, ela considerava muito pouco. Talvez você olhe para você e você se considere pequeno demais. Talvez você olhe para você e se considere alguém muito distante. De repente você olha para a pastora Selene, que essa ousadia, com essa intrepidez, com essa graça de fazer graça, mas não perder a conexão. E você olha para ela e diz, essa mulher é uma bênção, eu até queria ser como ela, mas eu não consigo me ver com essa desenvoltura toda. Meu irmão, você não precisa olhar no espelho e ver tudo que você precisa. Você não precisa olhar no espelho e enxergar tudo que você acha que precisa. Você precisa olhar no espelho e enxergar no reflexo do seu rosto a palavra de Deus te dizendo, não temas, porque se você acredita nessa palavra, você vai entender que o que você não tem, Deus vai te dar. O que você não está preparado, Deus vai te preparar e você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Quem recebe, diga graças a Deus. Aí o profeta disse para ela, vai para o teu quarto, ora, pegue vasos emprestados e derrame esse pouco de azeite sobre os outros vasos. Ela recebeu a palavra, se moveu debaixo daquele direcionamento e ela prosperou.
e aquele problema foi resolvido. Se mova a partir de hoje nesse direcionamento, pastores. O problema vai ser resolvido e Deus vai honrar a sua vida. Hófini e Finéias foram mortos debaixo de um juízo de Deus. Eles brincaram com o santo, sendo profanos, e diz a Bíblia que na guerra contra os inimigos, os filisteus, eles foram mortos. E uma palavra profética foi liberada sobre a casa de Eli. E qual foi a palavra profética? Deus está removendo o sacerdócio de dentro da tua casa. Vocês estão debaixo de uma reprovação. E diz a Bíblia que quando chega na casa de Eli a notícia que seus filhos haviam morrido, ele morre. Mas antes dele morrer, uma das suas noras, que estava grávida, passa mal e a criança nasce. E quando a criança nasce, a palavra liberada é: o nome dessa criança será Icabote. Foi-se a glória. Eu estou reprovando o sacerdócio na vida dessa família, nessa mesma sintonia. Lembra da casa de Ameleque? Davi, fugindo da fúria de Saul, ele se esconde na casa de Ameleque. E quando Saul descobre que Davi está escondido na casa de Ameleque, que era um sacerdote, aleluia, descendente de Tamar, filho de Arão, diz a Bíblia, você vai entender aonde eu quero chegar. Aonde tem honra, quando a gente honra o Senhor. Eu só estou dando o exemplo de sacerdote que não honrou o Senhor, e Deus foi cortando o sereno. Quer emarácia, Deus foi cortando cada um deles. Quer manchuri como anaragaia. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, meu irmão, é que nós não devemos ter medo de homens. Homens nos ameaçam, mas se Deus quiser fazer eles caírem, eles caem. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido, meu irmão, que nós não devemos ter medo do diabo, porque o diabo, ele se levanta, mas se o Senhor declarar: eu te repreendo, ele cai por terra. Agora, na mão do Senhor, ninguém escapa. E se você está nas mãos de Deus, levanta as tuas mãos o mais alto que você puder, e você pode dar glória nessa noite. Senhor, eu estou nas tuas mãos, e Deus vai te direcionar. Tem um vento espiritual fluindo neste lugar. E esse vento são direcionamentos. Recebe esse direcionamento do Rei, porque quem é guiado pelo Espírito não sabe para onde vai e nem de onde vem. Mas, Senhor, eu ainda tenho essa situação para ser resolvida. Creia em mim. Deus age. Deus age. Eu tenho crido nisto. Quando Saul chega na casa de Aimeleque, que era um sacerdote, e ele descobre que Davi havia fugido, ele se revolta demasiadamente e ele mata os sacerdotes da casa de Aimeleque. Somente um sacerdote, que é descendente de Tamar, filho de Arão, sobrevive. E o nome dele é Abiatar. Quando Davi descobre que todos os sacerdotes morreram, eles não haviam feito nada de errado, mas uma profecia estava se cumprindo, que foi um juízo que Deus trouxe para a vida, para a casa de Eli, para você entender. Aleluia! Um sacerdote sobrevive, Abiatar, e ele foge. E quando ele chega na presença de Davi, Davi diz: olha, por causa de mim, vocês morreram, e eu vou te proteger, Abiatar. O que acontecer com você vai acontecer comigo. O que Davi estava dizendo? Eu sou guerreiro, então eu vou te proteger. Então, para te matarem,
eu vou ter que ser morto também. E Abiatar serviu no reinado de Davi ao longo de muitos anos. Mas quando, Juliana, você se depara com alguém que tem a raiz da desonra na vida dele, ele vai ser ingrato, meu irmão. Ele vai ser grato durante um tempo, mas depois ele vai se tornar um ingrato. Porque quem tem a semente da desonra, ele está na tua vida, porque ele sabe que ele precisa de você, direto ou indiretamente. E na primeira oportunidade que ele tiver para te destruir, ele vai te destruir. Mas irmãos, Davi estava debaixo de uma palavra. Aleluia! E quando você está debaixo de uma palavra, 1000 vai cair a teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você não será atingido. Quem te ameaçou? Quem disse que você não prosperaria? Quem, aleluia, balançou a cabeça e disse que você não presta? Onde eles estão? Não importa. Você está aqui de pé. Você pode dar glória a Deus? Para a gente chegar a Zadok, quando Davi estava velho, já quase morrendo, Deus, antes de Davi morrer, Deus havia dito para Davi, espero que você esteja entendendo a palavra, Deus havia dito para Davi que quem assumiria o trono não seria Adonias, porque na ordem de sucessão, quem deveria reinar era Adonias, já que Absalão tinha morrido. Só que Deus mudou o protocolo. E às vezes nós temos muita dificuldade para entender sempre os protocolos de Deus. Eu confesso, minha amiga, que eu estou muito feliz com essa conquista sua. Mas eu não entendo esse protocolo. Ou seja, eu não sei se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. Mas, meu irmão, quem sou eu na fila do pão? Operando Deus quem impedirá mesmo. Operando Deus quem impedirá mesmo. Se é Deus que está movendo a nuvem nessa direção, você vai ficar fora da nuvem. Para de bobeira. Segue a nuvem. Segue a nuvem. E diz a Bíblia que Adonias, ele queria porque queria assumir o trono. E ele se reúne com Joabe e ele se reúne com Abiatar para, pelas costas de Davi, levantar Adonias para ser rei de Israel. E Betseba, uma mulher ligada, e outros guerreiros que ficam ali atentos, chegaram para Davi quando a festa já estava pronta, o horário já estava oficializado para a aclamação de Adonias. E Betseba pergunta para Davi: ô Davi, tu não disse que Deus falou para você que quem assumiria o trono não seria Salomão? Aí Davi: mas o que está acontecendo nesse exato momento? Uma festa está sendo organizada para Adonias ser aclamado como rei no teu lugar. Davi nem tinha morrido ainda. E estava lá Adonias querendo passar a perna no pai. Mas Deus é Deus. Aquela ação do inferno foi desfeita. Aleluia, aquela trama de conspiração caiu por terra. Davi aclama Salomão como rei. Passam-se os anos. E quando Salomão está com seu trono estabelecido, ele começa a fazer uma limpeza, tirando as cobras do seu caminho. E uma das cobras que Salomão decide tirar do seu caminho é Abiatar. Ele diz: a partir de hoje, tu não mais serás sacerdote, tu vai para a cidade de Anatote se clausurar lá. Eu só não vou te matar, porque por causa de meu pai, sua família foi morta, e pelo tempo que
com a reprovação do ministério de Abiatar, essa árvore, esse braço, que são os descendentes de Tamar, caem por terra. Então caiu Nadab, caiu Abiú, caiu Itamar, e só ficou uma árvore, um braço, os descendentes de Eleazar. Esse texto que eu li, e aqui eu fecho, esse texto que eu li fala sobre um momento tão esperado, o momento que o povo retorna do cativeiro. Eu dou um salto na história. O povo retorna do cativeiro e Deus diz: o templo precisa ser reconstruído, o culto precisa ser restabelecido, ao turno dos sacerdotes precisa ser organizado, mas tem um porém. Nesse segundo templo, a glória vai ser maior. Lembra de Ageu? A glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. E nessa segunda casa, os sacerdotes que não me honraram, eles não servirão na minha mesa, eles não ministrarão na minha presença. E quem são os sacerdotes? Todos os sacerdotes que antes do cativeiro haviam se desviado, todos os sacerdotes que durante o cativeiro havia se desviado. Deus disse: esses sacerdotes, eles vão servir o povo, mas na minha presença só vai ministrar aqueles que têm a semente da honra dentro dos seus corações. E esse texto é específico, aí eu vou ler e você vai entender. Você quer louvar? Meu Senhor, graças a Deus. Eu vou ler o texto e você que é louvado vai entender. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Deus estava dizendo: todos os outros sacerdotes que não mantiveram a aliança comigo e não me honraram, eles não vão me servir. Porque qual era o papel do sacerdote? Ele entrava na presença para oferecer o sacrifício. A glória ali era liberada. Deus ministrava o seu coração e depois ele saía para ministrar ao povo. Ele recebia de Deus para liberar o povo. Aí Deus disse: os sacerdotes que não me honram, eles vão cuidar das questões sociais, eles vão servir o povo, eles vão ficar no lado, fora do templo. Os filhos de Zadok, que são descendentes de Eleazar, que desde o princípio me honraram, eles estarão junto à minha mesa, eles ministrarão a minha presença e eles farão a diferença, porque eles serão a referência para que o povo entenda a diferença de quem é santo para quem é profano. Se coloque de pé, porque se você tem a santidade de Deus no teu coração, a honra está chegando para você. Agora, se você é profano, meu irmão, Deus não vai operar na sua vida. Sabe que tipo de
Sadoc significa justo. E esse anel no teu dedo significa Deus fazendo você lembrar o que Ele te prometeu. Quando o Faraó, eu quero orar aqui, quando o Faraó levanta José para ser quem ele se tornou, Narabachuri, como Narabá. Faraó disse para José: tu vai ser grande nessa terra. Você só não vai ser maior que. E uma das coisas que Faraó colocou nas mãos de José, ou melhor, no dedo de José, foi um anel. Aquele anel falava de autoridade. Mas Faraó, ele não sabia de nada que Deus havia prometido a José. Mas José sabia o que Deus havia falado. Então eu imagino que quando aquele anel entrou no dedo de José, ele lembrou de uma coisa, só que não só. Ele lembrou de uma coisa, Deus já havia me falado. Que essa obra aconteceria dessa forma. A vida de um pastor é cheia de marcas, é cheia de renúncias, é cheia de lutas, mas não é só isso. Também é cheia do cuidado, do zelo e da mão de Deus. Deus não é carrasco. Deus não é perverso. Pelo contrário, Ele é longânimo, porque não quer que ninguém se perca. Mas Deus também é fogo consumidor. Eu não estou dizendo que Deus vai matar alguém, não, meu irmão. O que eu quero fazer é você entender é que Deus tem uma honra para a tua vida. E você precisa estar preparado para viver essa honra. E estar preparado para viver essa honra é manter a aliança com todo mundo. Toda a história tem dois lados. É o Senhor que te conhece. Catuca essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela: o Senhor te conhece. E se há integridade e pureza dentro do seu coração, Deus hoje está transformando esse lamento em paz. Deus está removendo estas vestes de choro e Deus está te entregando vestes de louvor. Esse salão é bonito, né? Ele tem um requinte. E eu quero profeticamente te vestir no reino do Espírito desse requinte. Você está arrumado, cheiroso, na Arábia. Mas só Deus sabe tuas lutas e tuas guerras. E quando você olha para tuas lutas e tuas guerras, a sensação que você tem, meu, é que você está num velório, mas um varão te trouxe de casa para entrar nesse lugar de requinte. E no reino do Espírito eu quero te convidar a fazer esse caminhar no reino do Espírito novamente. Se imagine entrando por esse lugar e o Senhor dizendo para você: seja bem-vindo a essa nova estação, seja bem-vindo a essa nova estação. Qual é a área da tua vida que você precisa viver isso? Coloque a mão no seu coração. Se você deseja viver uma nova estação e você acredita que Deus está te chamando para romper, vem na
na frente. Eu quero fazer uma oração. Mas se você não quiser vir, tudo bem. Mas se você quer entrar numa nova estação e você entendeu que Satanás quer te marcar com desonra, mas você já pegou a visão e você sabe que Deus te chamou para ser filho de honra, vem na frente. Eu quero orar. Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus. Deus calou Balaão. E ele ficou mudo. E Balaão, cheio de capeta, Balaão disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou, mas só tem uma forma desse povo ser destruído: fazer Deus ficar revoltado com eles, e Deus mesmo os destruirá. Coloca a prostituição diante deles, eles vão adulterar, eles vão honrar outros deuses, e esse pecado vai revoltar a Deus, e Deus vai acabar com eles. Sabe por que o pecado bate a tua porta? Sabe por que a vontade de desistir vem todo o tempo? Porque Satanás sabe que você tem uma promessa. Satanás sabe que há sobre a tua vida uma unção, um chamado de Deus. Só que Satanás não consegue te ver, por mais que ele tente, mulher. Mas aí o que ele faz? Vou colocar prato diante dele, vou colocar prato diante dela, vou colocar situações diante deles, e eles vão ser amarrados. E eles sentenciarão a sua própria desgraça. Porque Deus não tem aliança com o profano. Então, se eles persistem no erro, a bênção vai se ausentar deles. Não é, pastor? A chuva não cai sobre justos e sobre justos. A chuva, mas a honra só vem daquele justo. Eu não estou falando de chuva, de uma bênção qualquer. Eu estou falando da honra. E eu quero orar para que Deus quebre essa sentença, e que Deus faça você refazer o caminho dessa aliança, desse compromisso, dessa santidade. Você não é Nadab, você não é Abiú, você não é Óbvio, você não é Vilente, você não é Abiadar, você é filho de Zadok. Alguém que tenha justiça dentro do seu coração, alguém que tenha aliança com Deus, com uma essência, com uma identidade na Arábia. E você pode perder se você tiver que perder, porque você sabe que o melhor está dentro e não está fora. O melhor não são as riquezas, o melhor não são as coisas, o melhor é a presença. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, essas pessoas entenderam, Senhor, que tu tem coisa muito grande para fazer na vida delas. Elas entenderam que é sobre elas uma unção de riquezas, há sobre elas, na Arábia, uma promessa de exaltação, há sobre a vida delas um destacar. Deus quer realizar um destaque para a vida delas, e não é para a glória delas, é para a glória do Senhor. Mas olha aí esse capeta, esse diabo que se levanta para